paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Que a presença do Espírito Santo de Deus, a luz divina do Senhor, esteja sobre a sua vida. Neste momento, nesta madrugada, a palavra do Senhor diz que aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Me chamo pastora Ruth Gomes. Sou pastora da Igreja Pentecostal Pão da Vida, primeira igreja Pentecostal Pão da Vida. Amém? Que Deus vos abençoe. Sou fundadora deste ministério, com a permissão do Senhor Jesus Cristo e também do meu pastor presidente lá do Rio de Janeiro, fundador da primeira igreja Pentecostal Pão da Vida no Brasil, em 1994. Desde 1994, a igreja Pentecostal Pão da Vida tem pregado a palavra do Senhor e resgatado vidas através da palavra de Deus, do testemunho da palavra de Deus. Amém? Em o nome santo de Jesus. Que Deus vos abençoe. E no ano de 2017 foi. Deus, ele me mandou em missão aqui no Ceará. Vim pregar a palavra em missão, E para tirar algumas dúvidas, algumas pessoas me perguntaram. Nessa época, 2017, eu já tinha sido consagrada pastora, Já tinha sido consagrada para esse ministério. Eu já vim pastora do Rio de Janeiro. Eu já pastoreava lá, Eu fui consagrada para esse ministério pastoral no ano de 2014, 2015. Não lembro agora, mas eu acho que foi 2014. Então, irmãos, o que acontece? A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, Quando chegou nessa época, eu já tinha sido levada em espírito no céu, pelo Senhor no inferno, e Deus já tinha me relatado coisas assim tremendas, Haviam 3 anjos que me comunicaram coisas terríveis que vão acontecer, com aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. E logo lá, eles me falaram para tocar a trombeta, Eu quero estar falando para você, amiga e amigo, que se inscreve no meu canal no YouTube, Arrebatamento, pastora Ruth Gomes. Lá eu tenho um testemunho completo. Você coloca Arrebatamento em Espírito ao Céu. Aí você vai ver meu testemunho, assistir de quando eu fui levada em Espírito ao Céu. E aí você pode colocar Arrebatamento em Espírito ao Inferno, pastora Ruth Gomes. E aí você vai ver o meu testemunho também de Arrebatamento em Espírito ao Inferno, com texto bíblico, pregação e o testemunho completo. Amém? Também neste canal do YouTube, Arrebatamento, pastora Ruth Gomes, você vai estar encontrando vários testemunhos de curas, de milagres, maravilha, pregação, ensinamento, oração, louvor. Amém? Acompanha lá no canal. Se inscreve em nome de Jesus. É um canal evangelístico que prega a palavra de Deus. Amém? Então, quando foi para mim receber essa consagração pastoral, Porque eu não quis, eu lutei, eu fugi de todas as formas, Lembrando também, irmãos, porque são tantas perguntas, eu já vou respondendo, Alguns amigos e amigas que vão estar entrando também. Eu fui consagrada, no ministério. Primeiro, foi cada passo. Primeiro fui consagrada a obreira, depois a diaconisa, depois a missionária. E tudo isso levaram tempos. Caminhada, Caminhada, experiência,
você sentar para aprender, né? Você ter a comunhão com Deus, né? Porque tudo nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus. E quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, nós somos comparados, né, à casa que é construída na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, mas não consegue derrubar, não consegue arrancar, porque está enraizado na rocha. Mas quando a pessoa não está enraizada na rocha, ela é comparada à casa que foi feita na terra, na areia da praia. Por exemplo, vem o vento, a tempestade leva tudo embora, né? Acaba com tudo. Por quê? Porque não tinha raiz. Não tinha raiz na rocha. Então nós temos que estar na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Deus. A rocha é Jesus. A nossa fé tem que estar nele, o nosso amor, fidelidade, né? Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós vamos ser boas pessoas, né? Vamos ser fiéis à nossa liderança, aos nossos pastores, né? Nós vamos ser bons filhos para os nossos pais, uma boa esposa, um bom marido, né? Um bom amigo, uma boa amiga. Nós precisamos ter Deus, porque Deus, Ele é vida, né? Deus é luz, Ele é paz. Quando um homem ou uma mulher, eles têm Deus em sua vida, ouvem a voz de Deus, eles não vão ouvir a voz opressora, né? O que é essa voz opressora? É a voz do inimigo. O que o inimigo ele traz? O inimigo traz depressão, ansiedade. O inimigo traz tristezas, derrotas, misérias, fracassos, né? Inimizade, briga, guerra, derramamento de sangue. O inimigo, ele traz isso. Ele não traz alegria nem paz de espírito. Quem traz a paz de espírito é Deus. Por quê? Porque na palavra de Deus ele fala: ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Amém? Então essa é a palavra do Senhor. Então, irmãos, voltando, né? O que a pastora Ruth Gomes fez? Eu fugi, porque eu não aceitava, eu não aceito pastora, para mim não existe uma mulher pastora, como que pode? Não quero, não aceito. E aí o pastor chegava e falava: ô missionária, Deus está falando, você tem que aceitar, porque vai chegar uma época que Deus vai te mandar para uma terra distante, e você tem que estar com os documentos, tudo direitinho, e lá você vai fazer uma missão, e eu não sei quanto tempo vai demorar lá. E eu não vou sair daqui. Irmãos, eu lutei como Jonas. Deus mandou ele fazer uma missão e Jonas, no meio do caminho, mudou o caminho. E no final, Jonas foi parar, sabe aonde? Nas profundezas do oceano, dentro de uma barriga de um grande peixe. Aquilo ali para Jonas simbolizava morte, o fim. Preste bem atenção. Quando quando Deus ele tem um chamado na vida de um homem ou mulher, ele chama desde criança, desde pequeno. Irmãos, e eu recordo que desde pequenininha eu tinha visões. Minha visão espiritual era muito aberta, eu tinha muitas visões, mas eu não compreendia. E quando eu fiz 11 anos de idade, eu aceitei a Jesus. Só que antes disso, eu lembro que eu conversava com a minha avó. A minha avó jubilou agora. Ela foi dirigente do Círculo de Oração, né, há 50 anos. 50 anos dirigente do Círculo de Oração. E ela é uma bênção. Ela conversa já pregando a palavra do Senhor. Ela tem a Bíblia aqui, ó. Conversa a Bíblia o tempo inteiro, é muito forte. E aí eu cheguei e falei para minha avó: vó, quando eu acordo na madrugada ou antes de dormir, eu tenho muitas visões. Assim como eu vejo coisas boas, eu também vejo coisas ruins, vejo muitos demônios também. Eu via muito em Xumirim, via muito
era como se fosse várias criancinhas, uma com a cabeça de bode, cabeça de boi, cabeça de jumento, cabeça de porco e com os olhos de fogo. Eu via e me perseguiam muito. Eu não entendia por quê, né? Aí minha avó chegou para mim e falou assim: minha filha, clame o sangue de Jesus que tem poder. Você clama e o inimigo vai bater em retirada. Aí eu, tá bom. E aí numa madrugada, quando vieram aparecer para mim, né? Eu estendi a mão e clamei: o sangue de Jesus tem poder. Falei 3 vezes. Eles começaram a gritar e saíram correndo e fugiram. A outra vez que apareceram, eu repreendi de novo e fugiram. Aí eu, nossa, o sangue de Jesus tem muito poder. Então, na minha caminhada, eu descobri que o sangue de Jesus tinha poder quando eu era criança. E usei essa autoridade de Deus para expulsar o mal. E o mal bateu em retirada. Né? Aos 10 anos de idade, o meu irmão, ele era sonâmbulo. E eu ia muito para a igreja, eu ia com a minha vizinha nessa época, que minha mãe trabalhava muito, chegava tarde. E aí eu pedi para permissão, a vizinha conversou com a minha mãe e me levava. Nessa época eu morava em Tocantins, em Araguaína. E aí o meu irmão era sonâmbulo. Então eu comecei a orar na madrugada pelo meu irmão, porque eu sempre saía atrás dele na rua para ele não se perder, para voltar para casa, porque ele saía na rua e voltava toda madrugada por conta desse sonambulismo. Comecei a orar, a clamar a Deus. Eu, pequenininha, estendi a mão sobre ele e comecei a orar. E Deus operou e libertou ele desse sonambulismo. E graças a Deus, até hoje, ele nunca mais teve isso, né? Então, quando eu fiz 11 anos para 12, aceitei Jesus. E o dilema foi esse. Na sala de aula, um amigo meu falou assim: quem aqui tem o nome no livro da vida? Aí, que livro é esse? Eu tenho meu nome, não. Quem aqui, quando morrer, vai para o céu? Aí todo mundo, eu. Aí ele, não, só vai quem tiver o nome no livro da vida. Aí eu, pronto, e agora? Como é que eu faço para ter o nome escrito nesse livro? Aí ele, ó, vem à noite para a escola, que aqui é uma igreja. E aí vocês aceitam Jesus, vão ter o nome no livro da vida. Tá bom. Nunca esqueci, o nome dele era Jean. É Jean, não sei, né? Até hoje eu não tive mais contato com ele, né? Mas o nome dele era Jean. E aí eu aceitei Jesus naquele dia. Eu, meu irmão, meus amigos todos da sala. E aí prossegui. Quando eu fiz 14 para 15 anos, batizei nas águas, né? Em um rio, fui de canoa lá no Tocantins, foi a coisa mais linda, o batismo. E quando eu fiz, aí nessa idade, vim para o Ceará passar um tempo aqui com a minha irmã, que estava morando aqui. Ela tinha casado aos 15 anos quando veio para cá, né? E nessa época, eu fiquei, eu acho que uns 4, 5 meses com a minha irmã aqui. Ou foi um ano, não lembro direito. Aí sei que nessa época eu comecei a caminhar numa igreja que tinha próxima à casa dela. E aí comecei a buscar. E lá no Tocantins eu já buscava, participava do coral, era a coisa mais linda. E aí o pastor chegou para mim e falou assim: Ruth, o Espírito Santo de Deus me fala que vai te batizar. Aí eu, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu peguei, cheguei em casa, me ajoelhei e falei: Espírito Santo, me acorda 3 horas em ponto da manhã que eu vou te buscar, vou fazer uma campanha de 7 madrugadas. E essa campanha é que eu quero ser batizada com o Espírito Santo, eu quero ser cheia, eu quero ser batizada com fogo e com o Espírito Santo. Eu fiz essa campanha, fui batizada em uma vigília. No meio da vigília, eu comecei a dar glória, glória, aleluia, aleluia, e fui batizada, foi tremendo. Aí me ajoelhei e falei: Espírito Santo, me acorda 3 horas. Vou fazer outra campanha de 7 dias de madrugada pedindo o dom da visão. Nisso, irmãos, eu fiz campanha na madrugada para receber o dom da visão, o dom da revelação, o dom para profetizar, o dom da palavra para pregar, de discernimento, o dom de discernimento dos espíritos. Olha, todos os dons eu pedi em campanha de madrugada. Eu fazia 7 madrugadas de oração. E Deus foi me revestindo de dom, de unção, de autoridade. Quando eu vi, eu estava liderando um grupo jovem na igreja.
E grupo de evangelismo, nós entrávamos no meio dos mangues, em tudo que era canto para pregar a palavra, orar e Deus curando os doentes, e uma obra tremenda. Isso aos 15 para os 16 anos. E foi lindo trabalhar de Deus. Amém? Quando eu cheguei à maioridade, eu fui morar, né, em um outro local. Fui morar em Maricá nessa época, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E lá eu estava morando com a minha madrinha, né? Eu não podia sair à noite, eu também não ia muito para a igreja, porque não podia sair só. E com isso eu fui esfriando na fé, esfriando, até que eu me afastei. E parei de caminhar. Passaram-se anos e anos e anos. Quando eu fiz 23 anos de idade, eu voltei para os caminhos do Senhor. Nessa idade, com 23, 24 anos. E aí foi um processo totalmente diferente, né? Tá aí, eu tô contando, né, como é que foi. Esse é o meu testemunho. E casei, né? Aí depois de casada, meu esposo e eu, quando nós nos conhecemos, nós decidimos os dois juntos voltar a servir a Deus, que ele era afastado e eu também. E começamos a caminhar, se arrastando, aí se afastava, voltava, se afastava, um pé na igreja, outro no mundo, até que um dia nós começamos a pegar firme. E aí quando eu comecei a pegar firme, né, mesmo com o Senhor, depois de Deus ter me libertado, que eu passei um processo de libertação, né, onde Deus trabalhou na minha vida, chegando bem rápido, até que eu comecei, depois desse processo de libertação, eu fiz um propósito de 3 meses, eu fazia jejum de 2 dias. No terceiro dia eu estava sem força, não conseguia levantar. Mas por conta da libertação que eu necessitava. Porque a palavra do Senhor diz que casta demoníaca só se expulsa com jejum e oração. Então foi a minha fé naquele momento, pelo que eu estava passando, né? E eu precisava morrer a velha criatura e nascer uma nova em Cristo. Eu lembro que Deus me libertou dentro de um mês. Foi tremendo. Passei mais 2 meses em consagração. Eu fazia jejum um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Mas eu fazia 24 horas, né? E aí, 24 horas eu me alimentava normal, 24 horas eu jejuava. E aí Deus operou, me renovando. Em 3, 5 meses eu estava renovada, com todos os dons, sendo usada por Deus. E foi tremendo. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, até que eu comecei a trabalhar na obra, onde eu comecei a ser consagrada, levantada para estar trabalhando, né, na obra. E aí, até que um dia Deus, eu fazendo vários propósitos no monte, Deus usa vários pastores para chegar para mim e falar que tinha um anjo do arrebatamento do meu lado. Aí esse anjo do arrebatamento, eu morria de medo, eu ia dormir, eu orava na madrugada. Eu falava, Deus, eu não quero, não me leve em espírito em lugar nenhum, por favor. Era sempre o que eu pedia a Deus. Aí um certo dia, né, Deus usou o pastor para falar comigo. Aí ele falou, filha, deixa Deus te levar, que Ele quer te mostrar, Ele vai te trazer de volta. Aí eu orei, né? Falei, Deus, se o Senhor quer me levar em espírito, me leva, mas me traz de volta, que de manhã eu já esteja em casa, Senhor. E eu sei que em uma madrugada, às 3 da manhã, Deus me levou em espírito ao inferno. Olha, a primeira vez foi no céu, foi em fevereiro, né, de 2014. E a segunda foi de último dia de abril para maio de 2014, que foi para o inferno. Deus me levou e me trouxe de volta em espírito, pela manhã cedo. E os testemunhos estão no YouTube, no canal do YouTube, Pastora Ruth Gomes. Amém? O nome do canal é Arrebatamento. Arrebatamento, Pastora Ruth Gomes. Se inscreve lá no canal. Amém? E acompanha os testemunhos lá. Então, quando foi para me ser consagrada a pastora, eu pedi muita confirmação a Deus. Deus usou mais de 10 pastores falando para me aceitar a consagração. E depois eu falei, Senhor, me mostra em visão, me confirma, porque eu não aceito. Eu falava, eu não aceito. Para mim não existe isso. Como que a mulher... Eu falava, né? Eu não aceito. Sendo que se você parar para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver que antigamente não tinha pastores. Eram sacerdotes. Eles eram os pastores.
tá entendendo? Né? Existiam, na época, né? E você para pensar como que as coisas evoluem. Hoje é chamado de pastor e pastora. Antes não, era sacerdote e sacerdotisa, né? E você vê das grandes mulheres que se assentavam, mulheres de Deus, mulheres que foram ensinadas pelo Senhor, que aprendiam aos pés de Jesus, né? Assim como o apóstolo Paulo se assentava, ele era discípulo, né? Ele se assentava aos pés de Gamaliel para aprender, né? Então tinha mulheres, Maria se assentava ao pé de Jesus para aprender. Ali era uma discípula do Senhor. Você está entendendo? Era discípula do Senhor. E existiam várias mulheres discípulas do Senhor, né? E conforme o tempo foi passando, esses nomes vieram a ser pastores e pastoras, né? Só que no meu ponto de vista eu não aceitava, eu era muito fechada para tudo. Então Deus começou a me mostrar. Eu falei, Senhor, o Senhor já mostrou para todos esses, pessoas que eu não conheço, vieram falar comigo. Agora mostra para mim, confirma comigo em visão, em revelação, da forma que o Senhor quiser. E Deus me deu muitas visões, né? Muitas visões. Então, muitas visões. Aí são 4 visões que foram marcantes. Foram muitas, mas eu cito 4 para diminuir, para não ficar muito longo o vídeo. Então, como que Deus ele me chamou? Ele usou várias pessoas para falar comigo. Eu fui consagrada, por cada degrau eu passei. Eu não saltei de paraquedas. Eu fui ensinada na escola do deserto, na escola do fogo, da água, da solidão, da dor, da enfermidade, da doença, do milagre. Tudo isso eu presenciei, aonde Deus ele quebra o vaso todinho e faz o vaso novo. Quebra o orgulho, a soberba, a altivez. Quebra tudo aquilo que é da carne, que mata, que faz mal e transforma em uma pessoa cheia de frutos do Espírito, que está em Gálatas 5. Amém? Com paz, com mansidão, temperança, amor, domínio próprio, fidelidade a Deus. Amém? Porque não adianta a pessoa ser grande, forte, prepotente, orgulhosa, ter muitos bens, ser dono de muitas coisas. Se ela não tiver o amor, de nada serve. De que adianta a pessoa também ser cheia de poder, reconhecimento, estar em lugares altíssimos, se ela não tiver o amor? Nada serve. Tem que ter o amor. Não adianta posição social, ou posição ou na igreja ou fora da igreja. Se não tiver o amor, de nada serve. De que adianta o homem falar a língua dos anjos? Ele pode até falar, mas se ele não tiver o amor, de nada serve, né? Então, Deus me mostrou em visão, né? Eu no fim de uma fila, e nesse final dessa fila, o anjo levando os certificados. Aí vinham 2 pessoas, eu dei o meu lugar para essas 2 pessoas, eu fiquei no final da fila de novo. O anjo entregou o certificado de todos, quando chegou na minha vez ele não me entregou. Aí eu comecei a chorar, fiquei triste. Aí na fila tinha muitos conhecidos meus, pastoras, pastores, obreiros, missionários, evangelistas. E eles falaram, vamos lá, vai lá, vai pegar o que é teu. E eu corri, eu lembro que eu passei num deserto muito grande, montanhas, dunas, até que eu cheguei numa casa aonde tava umas prateleiras com muitos documentos. E aí o anjo estava lá. Aí eu falei, anjo, me dá o que é meu. Aí o anjo olhou para mim e jogou um papel, um pano pesado sobre mim, um pano do tamanho de uma Bíblia. Quando eu peguei o pano e li, tava as letras com a cor fluorescente, escrito: a minha promessa está sobre a tua vida. E naquele momento
eu fiquei maravilhada. Eu falei, me dá o que é meu. Aí ele pegou novamente e jogou outro pano sobre mim. E eu estava chorando muito. Eu creio que aquilo ali era para enxugar as minhas lágrimas, né? E quando eu li, estava, minha promessa está sobre a tua vida. Então, naquele momento, eu criei força. Eu olhei para o Senhor. Olhei para Deus naquele momento. E fui sacudir as prateleiras. Conforme eu estava sacudindo as prateleiras, o que aconteceu? Aquele papel foi caindo. Quando ele caiu sobre as minhas mãos, estava escrito Ministério Sacerdotal. E o meu nome todinho escrito nele. Ruth, Luísa, né? Tava lá meu nome todinho. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, não, Senhor, não era isso que eu queria. Chorei, mas não teve jeito. Eu tive que ir embora com aquele certificado nas mãos. E quando eu cheguei na fileira onde estavam todos os meus conhecidos ali, eu fui mostrando para cada um, né, que Deus ele tinha me chamado para aquele ministério. Pronto, essa foi a primeira visão. A segunda, eu estava ia para uma festa com meu esposo, que quando nós nos conhecemos, ele tinha banda de rock. E eu gostava muito de cantar. Eu tinha um amigo que tocava teclado na noite. E eu ia com ele para cantar, ele tocava nos barezinhos do Rio, né? Cidade do Rio. Aí, nessa visão, meu marido ia tocar numa festa de 15 anos. Aí eu lembro que eu estava revoltada nessa visão. Eu chegava em casa, eu vou me arrumar, né? E vou para essa festa. Eu falava. Aí logo eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo, filha, vai orar. Você é mulher de Deus. Aí eu olhei, quando eu olhei, estava um ser resplandecente, todo de branco, com a mão estendida. E ele dizia, vem, eu vou te mostrar o teu chamado. Eu me levantei, eu estava de joelhos orando, eu me levantei, peguei na mão dele, ele foi me conduzindo até eu saí daquela sala. Quando eu olhei, eu estava pisando sobre uma nuvem e uma porta se abriu. Ele estendeu as mãos e ele disse, este é o teu chamado. Eu te dei todos os dons para você usar. Cante, pregue, cure, fale, faça o que eu mandar. Eu te chamei. Aí ele fez assim com as mãos. Quando eu olhei, eu estava em cima de uma nuvem olhando para a terra. E eram multidões, eu via vários estados, eu via países, eu via muitas pessoas, eram multidões. E ele falava, esse é o teu chamado, eu te chamei, só me obedeça. Eu despertei dessa visão. Quando passou essa visão, tempos depois em oração, Deus me deu outra. A outra visão que Deus me deu, eu estava numa esquina, estava chovendo muito e tinha uma criancinha no chão, recém-nascida, no cantinho da esquina, chorando muito. E aí eu falava, meu Deus, ninguém vai pegar essa criança para cuidar? E aí passavam pessoas de todas as condições, ricas, pobres, olhava para a criança e balançava a cabeça assim, passava direto. E eu não entendia por que ninguém pegava aquela criança. Aí só sei que nesse momento eu clamei a Deus, pedindo socorro por aquela criança. Aí eu falava, Senhor, se eu tivesse condição, eu pegaria e cuidaria, mas eu não tenho condição. Eu falava, eu sou pobre, Senhor, não tenho condição. Aí veio um brilho, um clarão muito grande, uma luz. Conforme veio essa luz, a voz de Deus falou para mim, filha, minha serva, nunca vou esquecer, pega, eu te ajudo. Pode pegar, eu te ajudo. Eu te ajudo. Aí eu olhei assim, meu Deus, mas eu não tenho condição nem para... Meu Deus, como é que vai ser? Aí Deus, eu te ajudo. Aí eu corri, peguei, enrolei na minha roupa assim para proteger, tentar secar, né? E levei para casa. Chegando em casa, eu tomei banho, botei a criança numa manjedoura.
Quando eu saí do banho, a criança estava sufocando num pano vermelho. Aí eu pegava e falava, será possível que ninguém vai me ajudar, que eu tô sozinha? Aí começava a chorar. Aí veio um clarão e a voz do Senhor falava, minha serva, eu dei para você, não para eles. Porque eu ficava esperando que as pessoas me ajudassem, minha mãe, meu marido, e ninguém fez nada para ajudar. E eu fiquei ali revoltada, né? E Deus falou, eu dei para você. Aí eu, meu Deus, perdão. Aí peguei a criança e saí no meio da rua. Nisso que eu tava no meio da rua, tinha um ônibus parado. Aquele ônibus parado e eu entrei no ônibus. Eu entro no ônibus, o ônibus estava com uma cadeira lá na frente, que era do motorista, era de frente para cá, não era de frente para a rua. Era de frente para os passageiros e era no meio, igual na igreja. Era como se eu estivesse dentro de uma igreja. E aquela cadeira vazia e o ônibus lotado. Aí eu entrei e sentei naquela cadeira com o bebê no colo. E o ônibus começou a andar. Ele fazia um movimento assim, para lá, para cá, para lá, para cá. E aí, de repente, ele estava muito rápido. E eu comecei a me ferir, me cortar todinha, tentando segurar a criança para proteger. E o ônibus virando para lá e para cá, e eu me batendo sem querer. E aí chegou uma hora que eu estava tão machucada, tão ferida, com tanta dor, que eu comecei a clamar, pedindo socorro de Deus. Eu dizia, Deus, eu não aguento mais. Me ajuda, me ajuda. Né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que a voz de Deus veio novamente, aquele clarão, e ele falou, minha serva, tá vendo essa criança no teu colo, nua, recém-nascida, que ninguém queria? Aí eu falei, sim, meu Deus, eu tô. Aí ele falou assim, olha, essa criança, ela é as famílias destruídas, os casais, os casamentos que foram desfeitos, os casais em conflitos, as pessoas que estão nas drogas, no tráfico, na prisão, na prostituição, na homossexualidade. Ele falava dessa forma, as pessoas que estão no crime, na mentira, no roubo, na maldade, as pessoas que não conhecem a Deus. Ele diz as pessoas que estão com depressão, tentando tirar a própria vida. E eu fiquei olhando e ele falando, aí são os filhos que brigam com os pais que brigam com os filhos, o marido que briga com a esposa. E eu, meu Deus, aí essa criança são essas pessoas que ninguém quer ajudar. Mas eu vou te dar condição de ajudar essas pessoas com a minha palavra. Eu vou te dar condição, eu te chamei. Eu vou te ajudar. Aí eu comecei a chorar. Aí ele disse, esse é o teu chamado. Cuida das minhas ovelhinhas, apacenta as minhas ovelhinhas, não abandone as minhas ovelhinhas. E eu despertei daquela visão. Passaram-se meses e meses. Deus me deu outra visão. A outra visão foi essa. Eu estava no corredor, de mãos dadas com meu esposo. E esse corredor tinha várias portas. E uma lá no final, na frente. Uma aqui do lado e uma lá no final da frente. Aí eu de mãos dadas com ele, veio um clarão e a voz do Senhor dizia, minha serva, chegou o momento. Vai em frente, vai fazer a missão. Aí eu dizia, não, meu Deus, como é que eu posso ir? O meu marido, como é que vai ficar? Minha casa, minhas coisas, a igreja, tudo aqui. Porque nessa época nós já tínhamos a nossa casa, né, que nós construímos com trabalho duro. Eu trabalhando, né, em 2 empregos, meu marido também. E tudo que a gente pegava era para construir a nossa casinha, para ter nosso cantinho. Né? Então nós tínhamos nossa casa, carro, né? Pastoreávamos a igreja, numa comunidade, né? Que foi até a mesma comunidade onde eu tive essa visão, onde Deus me mostrou. Lá era a igreja, na comunidade de área de risco, né? Um lugar assim muito bom de trabalhar, porque Deus nos chamou para esse trabalho forte, né? Na obra. Então eu fiquei assim, Senhor, como é que eu vou fazer? Aí o meu marido, aí Deus falava, deixa que eu cuido do seu esposo.
segue em frente. Aí eu olhei pra ele, vamos, amor? Aí ele falou, não, eu tô trabalhando. Aí ele abriu a porta e entrou numa sala aqui, assim, e eu ficava sem saber o que fazer. Aí Deus falava, segue em frente. Aí eu segui, fui andando. No final do corredor, abri a porta e entrei. Entrei numa sala, essa sala toda escura, não via nada. Aí Deus falava, lave as paredes. Eu comecei a lavar as paredes e a sala ficou toda branca. Aí, de repente, eu comecei a ouvir o barulho de uma sirene. Aí eu fui abrir a porta. Nisso que eu abri a porta, tinha um homem caído no chão, morto. E uma multidão cercando ele. Essa multidão cercando ele. E aí Deus falava, faz o que eu te ensinei. Eu fui, botei a mão nele e falei, seja restaurado. Aí o braço dele voltou pro lugar, a perna, ele foi ficando todo no lugar de novo. E aí, por fim, Deus, faça o que eu te ensinei. Eu botei a mão nele e falei, receba vida. Em nome do Senhor Jesus. E ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, todo mundo começou a gritar, foi um alvoroço. Aí eu me escondi de trás da ambulância, botei a mão assim, gritei, milagre! Jesus ressuscitou ele. Aí naquele momento, todo mundo, milagre, milagre, Jesus ressuscitou. E nisso eu me escondi. Fiquei escondida para ninguém me ver. Fiquei com medo da reação das pessoas. E aí veio uma pessoa escura, de capa. Essa pessoa vinha assim, no meio do nada. E essa pessoa gritou assim, me sigam, se vocês me seguirem, vocês vão ver essas coisas acontecendo. Aí todo mundo seguiu aquela pessoa e eu fiquei olhando. Aí a voz do Senhor falou, filha, faça alguma coisa. Eu falei, por quê? Porque aquele de capa é o lobo. O lobo vem para sugar, matar as ovelhas, roubar a lã das ovelhas. E eu te chamei para cuidar das minhas ovelhas. Aí eu comecei a chorar, pedindo perdão a Deus. O Senhor, meu Deus, não sei o que eu faço. Aí segui. Quando eu entrei, era uma igreja. Aí tava esse homem, né, muito gordo, sentado, comendo. Ele comia muito, biscoito, pão, tudo ele comia. Cheio de migalhas assim no chão. E as pessoas tudo sentada, magra, escura, com a sombra escura sobre o rosto, escurecida assim a alma, e uma sombra, todos doentes. Aí eu pegava e saía tocando na cabeça de tudinho, profetizando vida, salvação. E aí logo eles saíam dali. E aí eu despertei dessa visão. Amém? Então, quando chegou a época do ano de 2016, Deus começou a falar para mim viajar, eu não queria viajar. Fiquei muito doente, né? Eu já fui a mulher do fluxo de sangue também. Eu lembro que nessa época foi quando eu não quis aceitar a consagração. Aí o pastor chegou na minha porta. Eu estava deitada na sala que eu não conseguia levantar, nem para fechar a porta. Aí ele gritou, missionária, Deus me mandou vir aqui. Aí eu falei assim, é? Aí ele E o que foi que Deus falou? Aí Deus disse que você está sangrando há muitos dias, com hemorragia. Aí realmente foi Deus. Eu tô mesmo. Eu pode entrar, pastor. Ele entrou, ele falou, olha, Deus disse que se você aceitar o chamado que ele te fez, deixar eu te consagrar, pastora, você vai ser curada. Aí eu olhei para ele, eu aceito. Eu não vou lutar contra Deus. Ele botou a mão na minha barriga e orou. Eu senti tudo repuxando. E naquele momento eu fui curada. Eu estava 3 meses com hemorragia. Fui fazer os exames. Meu útero estava curado. A doutora falou, aquele útero rasgado, todo ruim. Eu lembro, nunca vou esquecer. Eu fui fazer o exame, tive que assinar um papel, fiz um exame. Na época foi R$300 nessa época. Era muito dinheiro nessa época. E aquelas mulheres tudo careca, sem cabelo. E eu com aquele câncer. Já nem falava mais nada com Deus sobre isso. Não reclamava, né? Nada. Eu lembro que nessa época, aí minha mãe ficou chorando lá, porque esse exame que eu fiz era muito perigoso, poderia voltar ou ficar em coma, né?
E a doutora pegou e falou pra mim, olha, você tem filho? Eu falei, tenho, 3. Uma cesárea e 3 filhos. Uma cesárea não, uma ligação, 3 filhos e uma ligação. Todas cesárea. Aí ela falou, não, porque aqui eu tô vendo um útero novo, que nunca teve um filho, não tem uma cicatriz, não tem nada. O que aconteceu? Aí eu falei, Jesus me curou. Aí ela pegou o papel, anotou o número dela, o telefone, o nome, ela falou, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer. Eu recordo que eu saí, né? Eu tinha um azeite lá que eu levava sempre comigo e saí orando por todas as mulheres que tinham câncer nesse hospital. E Deus, Ele operou esse milagre na minha vida. Amém? Eu tenho um testemunho na minha vida de sinais e de milagres. Na minha vida e através da minha vida. Porque Deus, por sua misericórdia, fez isso e faz. Amém? Então não foi algo que eu pedi a Deus, que eu bato no peito, que eu fico, eu sou, eu posso. Não. Foi algo que Deus fez, que Deus faz. Então não adianta o homem querer invalidar, querer parar, querer falar isso, aquilo. Não adianta. Porque a palavra de Deus diz que contra Deus nada pode. Né? Olha o que a palavra do Senhor fala. Que coisa tremenda, como é lindo. No Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 4. Lucas capítulo de número 4 e o versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor, olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi Deus, né? Aleluia! Quando Deus ele me fez o chamado, foi tão forte que ele pegou e me chamou, né? Usando a passagem de Jeremias, de Ezequiel, usando essas passagens, o Senhor ele me chamou nessas passagens. Glórias a Deus. E Deus falava muito comigo, né, sobre tocar a trombeta, sobre anunciar o perigo para as pessoas. Que perigo? O perigo que as pessoas estavam correndo de estar longe de Deus, de estar distante de Deus, né? O perigo de não ter o nome no livro da vida. Esse perigo. Quando Deus ele me chamou, na época eu lembro que era sempre as mesmas passagens, Deus falava comigo de forma profunda, né? Aleluia. Então, irmãos, foi aonde eu aceitei o chamado, né? Eu lembro que quando chegou a época, fui consagrada, trabalhei para o Senhor e o tempo foi passando. Quando foi no ano de 2016, Deus começou a falar para mim viajar e eu não queria viajar. Aí fiquei doente de novo. Quando chegou nunca vou esquecer, dezembro de 2016, eu senti uma fraqueza nas pernas muito grande, não conseguia ficar em pé, era horrível, uma anemia profunda. Teve uma vigília, um encontro de vaso que terminou meia-noite, depois uma vigília da noite inteira. Aí eu fui para esse encontro de vaso, meu esposo me levou. Eu não conseguia andar direito, ele me ajudou, botou no carro, me levou. No meio do louvor, no encontro de vaso, estava tocando aquele hino Paulo e Silas. E eu abri os braços, eu falei, Deus, me lava com tuas águas purificadoras, Senhor. Eu digo sim para a tua vontade, sim para o teu querer, sim para o teu chamado. Eu não vou mais rejeitar, eu falava, né? Eu vou fazer a tua vontade de agora em diante. Me renova, me restaura, eu dizia, né? Aí
Eu só sei que eu comecei a sentir águas caindo sobre mim. Muitas águas. Muitas águas. Eu fiquei banhada. E eu senti muita força. Que eu consegui ficar em pé. Criei força nas pernas, no braço. Comecei a pular. E o Senhor me renovou. Entrei em mistério. Foi uma coisa maravilhosa. Eu rodei aquela igreja inteira. E louvei, cantei. Quando deu meia-noite, fui para a vigília. Passei a noite toda na vigília. Saí 6 da manhã. E aí eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí o telefone me toca uma semana depois. Olha, as passagens já estão compradas. Para quando? Para janeiro. Janeiro você vai viajar. Aí eu, meu Deus, e agora? Para todos vocês. Aí eu falei com meu esposo. Aí ele, não, eu não vou. Foi a visão que Deus tinha me dado, né? Aí ele ficou. Aí que estava trabalhando numa empresa e eu fui. Aí não, foi comprada a passagem para mim e para meus filhos. Aí vim e trouxe meus filhos comigo. E ele ficou lá na empresa trabalhando. E aqui, quando eu cheguei no Ceará, em Tapajé, eu comecei a fazer missão. Todo dia eu pregava, evangelizava, pregava, orava. Eu lembro que tinha fila de pessoas na porta da casa da minha mãe para receber a oração. Contei o testemunho, preguei a palavra. Quando foi chegando fevereiro para março, eu comecei a orar a Deus, pedindo para confirmar minha volta para o Rio. E eu orava sempre nas madrugadas. Eu lembro que eu estava sentada na mesa da cozinha com a Bíblia aberta. Era mais ou menos 3 da manhã. Aí veio um clarão. Aí o Senhor falou, minha serva, você não vai. Não confirmo. E eu, Senhor, mas eu preciso ir. Aí eu tenho que ir minhas coisas, Senhor. Aí Deus falou, olha, se você for, até o que você pensa que tem, não vai ter mais. Não vá. Faça a obra aqui. Abre a igreja. Aí eu levei um choque naquele momento. Aí eu, meu Deus, e agora? Como que eu vou... Não, Senhor, não posso. Chorei um mês. Liguei pro pastor presidente. Lá do Rio. Aí o pastor presidente, eu falei para ele que Deus tinha falado. Ele deu um pulo, falou uma rajada de línguas estranhas, falou, é de Deus. Eu não tenho mais idade para ir, não tenho mais saúde, mas você tem. Abre a igreja aí. Eu tinha um sonho de abrir a igreja no Ceará. E aí foi aonde eu fiz o primeiro culto da igreja, a primeira igreja pentecostal Pão da Vida, na varanda da minha casa. E nesse primeiro culto, eu fiz também um culto de ação de graças, contando o testemunho que a minha filha, que foi desenganada pela medicina, que o médico deu 3 meses de vida para ela, né? Eu contei o testemunho que Jesus tinha curado ela, né? Deus fez um milagre quando ela fez 1 ano e 8 meses. Deus deu um coração novo a ela. Foi remarcada várias cirurgias. E na última, Deus deu um coração novo a ela. E fez esse milagre. E o primeiro aniversário dela foi com 4 anos de idade que eu fiz. Porque eu queria ter certeza que Deus tinha operado esse milagre. E foi um culto de milagres. Amém? Então, a pele dela também, na terceira semana, no terceiro dia, foi diagnosticada com uma doença que não tinha cura, que rachava a pele toda. Não nascia cabelo, nada. Ela usava óleo, creme, hidratante, sabonete, tudo feito em farmácia de manipulação. E não tinha jeito. E aí um dia Deus falou para me usar a fé. Eu peguei, consagrei a água, ungi, peguei o azeite. Fiz uma mistura com esse azeite, com essa água, peguei o leite do meu peito, coloquei também. E falei, Senhor, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, aqui é o teu sangue. O azeite é o Espírito Santo e a água são suas águas vivas. Cura, minha filha, em nome de Jesus. E Deus operou o milagre. Não tinha cura para a medicina, mas para o médico dos médicos, o doutor Jesus. Ele curou. Curou a pele, curou o coração. Ele me curou também. Né? Ele operou todos esses milagres e maravilhas, tudo testificando o dom e o chamado dele na minha vida. Já para mim, hoje, não esquentar a cabeça quando viesse críticas malignas,
né, de pessoas de coração obscurecidos e invejosos, que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Porque de que adianta ouvir a palavra e não praticar? Isso daí simboliza uma fé morta. Mas o meu Deus é um Deus vivo e Ele está dando oportunidade todos os dias para toda a humanidade, para todos. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele não veio para condenar nem julgar o mundo, mas Ele veio para salvar e resgatar todos os perdidos. Ai, Neha soube andarás. Aleluia. Amém. Então, no ano de 2017, no dia 6 de maio, foi fundada a primeira igreja pentecostal Pão da Vida aqui em Tapajé, né? Por uma humilde serva do Senhor chamada pastora Ruth Gomes. E o nosso primeiro culto foi numa varanda. Eu vou estar postando no YouTube, vou estar postando esse nosso primeiro culto. Amém? Para que vocês vejam como foi. E depois, meses depois, procurando um ponto, aluguei uma igreja, um salão grande, que era a antiga Caixa Econômica na época, bem grande. E lá foram feitos nossos cultos já na igreja, né? Também tem a primeira foto do primeiro culto. Vou estar postando também. Amém. E aí passou um ano, né, fazendo essa obra. E aí, coisa mais linda, tinha uma equipe de obreiros, jovens, grupo de crianças. E a igreja assim cheia, a coisa mais linda. Quando fez um ano, próximo de um ano, foi um ano. Meu esposo veio do Rio, aí passou um mês, aí voltou para o Rio. E no ano seguinte, 2018, ele decidiu, né, ficar aqui comigo para ajudar na obra do Senhor, para trabalhar, para juntos trabalharmos lado a lado, né? E aí ele pegou e pediu conta do seu emprego lá no Rio, né? E ficou aqui comigo, amém? Então, a primeira igreja pentecostal Pão da Vida foi fundada no ano de 2017, né? A fundadora, aqui no estado do Ceará, foi essa simples mulher aqui, humilde serva do Senhor, guiada pelo Espírito Santo, amém? Né? Com a permissão do nosso pastor presidente, debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção também do pastor, né? Fundei o ministério aqui no Ceará, né? Então, os anos foram se passando. Quando agora já é um segundo ponto, né, onde nós estamos. Primeiro foi numa varanda, depois no salão, depois foi para esta igreja. E agora nós vamos mudar, né, de endereço. Nós vamos estar no novo endereço. Sábado agora vai ser o culto de reinauguração desse novo endereço. Amém? Que é em Tapajé, que fica na esquina do Góis, logo na esquina, entrou na rua do Góis, aqui na avenida principal, no Major Barreto, entrou na rua do Góis, na Aristóteles Carneiro, número 39. O segundo salão já é a igreja, logo aqui, do lado do Góis. Amém? Sábado, 7 horas da noite, vai ser nosso culto de reinauguração. Eu tô aqui, né, no clamor da madrugada. Amém? Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui, vou estar postando também agora no YouTube. E vou fazer um novo vídeo, só que esse novo vídeo vai ser o vídeo de oração. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Aqui está o meu testemunho do meu chamado, tá? Esse aqui foi o chamado que eu tive para a obra, para pastorear. Amém? Em o nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que a face do Senhor esteja voltada para ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos que aguardam e anseiam pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Deus vos abençoe de forma poderosa, de forma grande, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus visite sua vida, sua família, visite a todos,
curando, libertando, restaurando, renovando, fortalecendo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A mão de Deus vai operar, creia, mais um de seus milagres. Se você crer, vai receber. Os céus diz que sim. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu creio. Eu creio neste Deus, num Deus que é todo-poderoso, que ama, num Deus que é todo-poderoso, que opera. Eu creio neste Senhor vivo, soberano, que está agindo. Aleluia. O nosso Deus pode tudo. Ele é o todo-poderoso, o grande El Shaddai, o príncipe da paz. Ai, na sobianará. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar finalizando aqui com um convite, né? Venham nos convidar, nos visitar, amém? Sábado, 7 horas da noite, na primeira igreja Pentecostal Pão da Vida em Itapajé. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, amém? Um abraço do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.